pessoal. Esse é o nosso segundo encontro, referente agora à análise das organizações, dos sujeitos que atuam nas atividades econômicas, mais especialmente nas atividades empresariais, e também como é que a legislação atribui a esses sujeitos uma autonomia jurídica, com capacidade de direitos e obrigações específicas para atuar economicamente. Então, o direito estrutura as pessoas, compreendidas como pessoas naturais ou físicas e pessoas a que chamamos de jurídicas. As pessoas naturais ou físicas podem organizar atividade empresarial como empresários individuais, aqueles que organizam os fatores de produção e os colocam em função de uma atividade de prestação de serviço e produção de bens e mercadorias, de acordo com 966. Mas é possível ainda que eles se estruturem como pessoas jurídicas. Agora, pessoa jurídica, depois de muita evolução histórica, depois de muita teoria, demoramos aí algumas décadas para estruturar o que chamamos de realidade técnica como fundamento de criação de algumas organizações, fatores colocados uns em função dos outros para um fim determinado, uma atividade determinada, um escopo fim determinado. Nesse sentido, então, nós temos três grandes bases para se compreender. A primeira é das associações. Associações são agremiações de pessoas que se unem para fins não lucrativos. Apesar da legislação falar, dispor fins não econômicos, na verdade elas não têm fins lucrativos, porque elas não permitem a distribuição de superávites econômicos para os associados. Essa é a primeira base. A segunda base é das fundações, patrimônio destacado por uma pessoa e vinculado a um fim determinado. Bens destacados de uma pessoa, mais especificamente, e vinculados a um fim determinado, um fim de natureza social que vocês encontram lá no 62 do Código Civil. Podem ter atividade econômica também, mas não podem distribuir resultados. O terceiro tipo que a gente tem e que podemos analisar são as sociedades. As sociedades são agremiações de pessoas com atividade econômica, mas que se diferem das associações em função da possibilidade de distribuir os resultados superavitários que produzem. Então chamamos isso de lucro. Então a diferença entre associação e sociedade basicamente está na lucratividade de uma em detrimento da outra. Isso vocês encontram nos tipos que são descritos no 44, que ainda traz organizações, do 44 do Código Civil, que ainda traz organizações religiosas, partidos políticos. Pois bem, o importante de compreender a pessoa jurídica é que nós temos, a partir do momento do registro e da constituição dela, a criação de um novo centro de imputação. Um novo centro de imputação de direitos e obrigações a esse novo ente criado, seja associação, fundação, sociedade, atribuindo-se-lhe, então, personalidade jurídica para que possa atuar economicamente. Naturalmente, cada organização vai ter um tipo de condução, um tipo de estruturação, um tipo específico de natureza jurídica, de natureza organizacional, de controles internos, de obrigações dos seus respectivos membros. Portanto, nós precisamos compreender adequadamente a finalidade de cada tipo organizacional de pessoa jurídica que temos, para que ela seja destinada justamente a esses fins para que foi criada. O direito permite, atribui personificação para que ela seja utilizada para os fins organizacionais da sua existência e, obviamente, qualquer utilização fora dos fins econômicos esperados para cada organização, nós temos um comportamento de abuso. Um abuso que pode ser determinante do rompimento dessas regras organizacionais, com a cessação desse centro distinto de imputação e atribuição de responsabilidade àqueles que abusaram da personalidade jurídica. Esses, em outros termos, acabam sendo
os fundamentos de uma construção teórica que nós temos para uma outra importante compreensão no âmbito de direito empresarial, que é justamente da desconsideração da personalidade jurídica. Hoje a gente usa de forma até banal, muitas vezes, isso, mas é decorrente de uma construção, de uma movimentação teórica bastante intensa que tivemos. E, resumidamente, primeiro se atribuía o direito da personalidade jurídica e se afastava esse direito se ele era utilizado fraudulentamente. A utilização fraudulenta, num esquema de regra e exceção. Eu atribuo a personalidade jurídica, desconsidero se ela for mal utilizada, for utilizada fraudulentamente. Depois se compreendeu que eu tinha a atribuição de um conjunto de regras que isolava as responsabilidades de um lado e de outro, das pessoas físicas e da jurídica, com um novo centro de imputação. E se essas regras fossem mal utilizadas, a gente tem o afastamento dessas regras para atribuir responsabilidade às pessoas por detrás do véu da pessoa jurídica. Esse encaminhamento teórico, nós saímos de uma teoria que podemos chamar de teoria subjetiva, estruturada por Rolf Zerich, na Alemanha. E depois, a construção do que a gente chama de teoria objetiva, estruturada por um outro alemão chamado Müller-Freienfels, que construiu essa teoria do afastamento das regras para atribuição de responsabilidade. Essa movimentação teórica chega no Brasil via doutrina, com um importante texto do Rubens Requião, nos anos 70, e que também foi desvendado por um outro texto do Lamartine Corrêa de Oliveira, A Dupla Crise da Pessoa Jurídica. Nesses textos a gente tem esse percurso teórico todo que mencionei para vocês, com a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica pela nossa jurisprudência, até que começa a chegar nos nossos textos legais. E essa movimentação teórica chega aos nossos textos legais de modo misto, com a aplicação de uma corrente subjetiva fraudulenta, misturando regras de abuso, e identificamos isso com mais clareza a partir do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, Então, no Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, a gente tem uma consolidação de regras de desconsideração da personalidade jurídica em favor do consumidor prejudicado por aquela utilização ou má utilização da pessoa jurídica. Acontece que o Código de Defesa do Consumidor traz uma super proteção, porque o consumidor, no caput, ele é protegido se a pessoa jurídica for utilizada como obstáculo para o ressarcimento, eventualmente, de uma indenização ao consumidor. Até mesmo na falência é possível a desconsideração da personalidade jurídica. Grupos podem ser unificados, grupos econômicos podem ser unificados no seu tratamento a partir da utilização desse artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Depois nós temos a utilização na legislação ambiental. Ela também usa essa regra de desconsideração da personalidade jurídica para fins de proteção ambiental. Também na lei de 2005, 11.196, também na lei de 2011, também na lei de 2013, cada uma delas especializadas em seus determinados assuntos. Então, nós estamos falando de lei anticorrupção, lei antitruste, tudo isso trazendo de algum modo proteção às pessoas envolvidas, com seus interesses envolvidos por essa legislação, esses microsistemas especializados, com a proteção específica em caso de má utilização ou às vezes de abuso na personalidade jurídica. É preciso diferir, por outro lado, que no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, hoje com nova redação, nós não temos propriamente um caso de desconsideração da personalidade jurídica, mas de tratamento unificado de um grupo econômico. Então, eu até posso ter desconsideração da personalidade jurídica, mas não necessariamente, porque vai haver um tratamento unificado de grupo econômico para fins de proteção do trabalhador. Também é preciso diferir o que a gente encontra nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, que não necessariamente versarão sobre desconsideração da personalidade jurídica, porque um pode permitir a responsabilização de sócios em caso de dissolução irregular da sociedade.
e outro, responsabilização de administradores em caso de fraude. Portanto, eu tenho uma alteração da regra de imputação de responsabilidade, não propriamente uma desconsideração de personalidade jurídica. De outro modo, é preciso compreender que nós tivemos algumas legislações especializadas, até que, com o advento do Código Civil em 2003, foi editada uma regra geral de desconsideração da personalidade jurídica, dispondo, em princípio, na sua redação original, que desconsiderava-se a personalidade jurídica em caso de abuso, gerado por uma confusão patrimonial e um desvio de finalidade, numa clara adoção da linha de Miller-Freienfels, mencionado lá atrás, objetiva de afastamento de regras em caso de abuso. Outra novidade também do nosso direito é a estruturação de um incidente processual para que agora nós tenhamos uma instrução processual verificadora desses pressupostos anteriormente vistos, do artigo 50 da Lei Ambiental, da Lei Antitruste, do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros mencionados, e nesse incidente processual, que a gente chama de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, são observados e demonstrados, ou devem ser observados e demonstrados, a presença dos pressupostos para fins de desconsideração. Então, o artigo 133 do Código de Processo Civil permite que, no pedido inicial ou incidentalmente no processo, se peça a desconsideração da personalidade jurídica. Discutem-se as causas da desconsideração, chamando-se os sócios, chamando-se as pessoas envolvidas para que se defendam. Em caso de decretação da desconsideração da personalidade jurídica, é possível que se interponha agravo de instrumento como recurso cabível para fins de discussão da decisão que defere ou indefere o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nos encontramos na próxima aula.